Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo a minha versão do top ciganinha tomara que caia, que vai ser tendência esse verão agora, né? Eu fiz ele com fio duplo da Anne e agulha número 3, mas você pode usar o fio que você quiser, tanto mais grosso quanto mais fino, e a agulha que você quiser também. E a modelagem, gente, é muito fácil de você converter, até porque o ideal é que ele seja feito por medida, né? Então, é bem fácil mesmo. No vídeo, várias vezes eu explico como fazer do tamanho que você preferir, ok? Ele é bem facinho de fazer. Vamos ver como faz? Meus amores, esse top, ciganinha, tomara que caia, nós vamos fazer por medida. Nós não vamos nos preocupar, nesse primeiro momento, com o número de pontos, tá bom? Então, o que acontece? Eu acho legal, esse top é muito complicado você falar assim, faz tantos centímetros para P, ou M, ou G. Porque, tudo bem, tem o cadarço, mas também fica, tem o lance de esticar a linha, tem o lance de não deixar muito aberto no cadarço, vai ter gente que vai querer mais aberta no cadarço, vai ter gente que vai querer menos aberta no cadarço. Então, é melhor a gente trabalhar com centímetros. Aí você pergunta para a cliente a circunferência da parte do busto, tá bom? E você faz alguns centímetros a menos. Eu aqui, no caso, eu estou fazendo uns 8 centímetros a menos do que a medida. Eu vou fazer um top com 88 centímetros de circunferência. E eu estou com uma correntinha de 1 cabelésimo menos do que 81. Por que isso, gente? Eu vou trabalhar com fio duplo, Anne. Você pode trabalhar com um fio só, você pode trabalhar com charme, você pode trabalhar com barbante. Como eu sempre falo, você pode trabalhar com o fio que você quiser e a agulha idem. Esse eu resolvi fazer com fio duplo, para ser um pouquinho mais rápido, ficar um trabalho mais encorpado e tal. Então, o que acontece? A gente vai fazer a circunferência, né, dele, que aliás é assim, né? Mas na parte do cadarço, nós vamos fazer mais umas carreirinhas para botar agora não vai sair o nome. O cadarcinho mesmo, para prender o cadarço, nós vamos fazer mais uns pontos altos dos dois lados. Então, o que acontece? Trabalhar assim, geralmente, não é sempre, mas geralmente trabalhar assim um pedação de ponto alto pode acontecer do trabalho ceder, né? Que às vezes a gente faz uma conta certinha, quando vê tá com 10 centímetros a mais ou até mais. Então o que acontece? Eu preferi dar um bom desconto, que você vê, já aconteceu comigo de aumentar 10 centímetros e eu estou descontando só 8, eu estou aqui na fé. Então, por quê? Porque aí eu vou vendo o que cedeu e eu completo em pontos altos o que faltar. E ainda deixo o pedacinho do cadarço. Ok? Então, eu falei muito, talvez eu tenha confundido, desculpa aí, se eu confundi, me procura aí nos comentários, então, no Facebook. Mas, gente, a verdade é a seguinte, você tira a circunferência do busto, tira os centímetros e é só trabalhar em pontos altos no início. Então, como eu não estou me preocupando com ponto, eu já vou partir daqui mesmo. Menos 3, no quarto, eu já começo a fazer meus pontos altos. E aí eu vou fazer várias carreiras de ponto alto, ponto sobre ponto. Só isso aqui por várias carreiras. Pelo menos 20 centímetros de pontos altos fechados. Não tem mistério, não tem aumento, não tem diminuição. Meus amores, essa parte do vídeo eu perdi, sei lá por quê, sei lá qual foi a confusão que deu no arquivo. Então eu vou explicar para vocês, ainda bem que é a parte mais fácil do vídeo, gente, ainda bem. Porque não ia ter como refazer, né? Você vê, a brusinha já está pronta, então vamos lá. Primeiro falei para vocês, né, para começar a peça medindo, que era o ideal e tal. Medindo por centímetros, né, da circunferência, fazer uns 10 centímetros mais ou menos menor do que o tamanho que você quer, que o crochê cede um pouco e tal. Então, eu fiz ponto a ponto, um ponto alto para cada ponto da base,
por todo o trabalho, eu fiz, por toda essa parte de pontos altos, né? Eu fiz 16 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso, eu fiz 16 carreiras. O que acontece? Até que eu comentei no final do vídeo. Dá essa diferença aqui, porque o meu ponto, as correntinhas são mais apertadas do que os pontos quando eu tô com a agulha larga, independente da agulha ser proporcional ou não ao fio. Então, assim, deu essa diferencinha, que pra peça é até conveniente, então eu deixei rolar assim, tá bom? Então é isso, seus lindos. O tamanho que você fez de correntinha, você vai seguir esse tamanho, sem aumentar nem diminuir nada, até o tamanho que você quiser. Eu aqui no caso fiz 15 centímetros ou 16 carreiras, e aí segue o vídeo certinho, ok? Foi mal aí pela falha. Seus lindos, agora a gente vai começar carreirinhas de pontos vazadinhos. Então, como a gente faz isso? A gente começa com 2 pontos juntos, ou 2 pontos altos, né? Juntos, ou seja, 2 correntinhas e um ponto alto. É bem simples essa parte aqui. Aí fazemos 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base e 2 pontos altos, um em cada ponto da base. É só isso daqui. 2 correntinhas, pula 2 pontos altos. O que acontece? Aqui nós não contamos, pelo menos eu não contei, não sei se aí você contou, quantos pontos tem, quanto fez, se fez o múltiplo certinho. Mas aqui, sendo um top de amarrar assim, do jeito que é, não tem muito problema, gente. É só você acertar isso. Se faltar ponto, ou faltar ou sobrar, né? Você espalha aqui pela parte vazadinha, entendeu? Isso não dá problema não. Na primeira correntinha, na primeira carreirinha, nessa primeira carreirinha, você espalha. Por isso que eu já comecei com 2 pontos altos juntos, ao invés de fazer um em cada ponto, que eu acho assim mais fácil. Disfarçar, né? Se for um negócio, a espalhadinha não vai chamar a atenção, tá bom? Porque tem aquela coisa, né, de que crochê, oh meu Deus, tem que ser exato. Não, gente, não tem. Nem tudo que a gente ajeita assim é matado, tá bom? É só ajustar mesmo. Então vamos lá, tô falando demais para variar. Então nós vamos fazer carreirinhas nesse ponto aqui só. Vocês estão vendo como eu tô fazendo. Aí nós podemos fazer quantas carreirinhas nós quisermos. Se você quiser o top curtinho, ou maiorzinho, tipo brusinha, né? Eu já faço aqui. Aí quando chegar no tamanho que eu acho que tá legal, eu volto para mostrar para vocês a última carreira de acabamento aqui e a sequência, né, da peça. Meus amores, agora a gente vai fazer uma abinha aqui para depois fazer as correntinhas para amarrar o top. Aqui é aquela parte que eu falei para vocês, né? Que tinha que dar o desconto de centímetros do tamanho que você quer para chegar... Opa, bati aqui. Para chegar na peça final e tá, né? No tamanho certinho para não tá largo, né? Porque não pode, esse modelo não pode ser larguinho. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tinha feito, como eu vi em alguns passo a passo, em algumas receitas por aí, que falam para fazer 2 pontos na lateral e um na correntinha. O que aconteceu? Eu fiz assim, ficou um babadinho, ficou ponto a mais. Então, assim, essa parte aqui é legal que você vá testando aí no seu ponto, no seu material que você estiver usando, como vai ficar. Se você vai precisar realmente fazer 2 pontos na lateral e um aqui na correntinha, ou se vai fazer que nem eu estou fazendo agora, só 2 pontos na lateral, de todas as carreiras, do início até o final. Porque eu fiz, né, com os 3 pontos... Ficou muito largo. Aí eu desmanchei e fiz só essa parte aqui com 3 pontos, continuou largo. Então, testem aí. Eu, no caso, vou fazer, não sei ainda quantas carreiras dessas aqui de ponto alto. Eu vou fazer a princípio 2 e vou medir o resultado do tamanho. Lembrando que a gente depois tem que fazer isso do outro lado também, né? Aí eu vou fazer um lado, 2 carreirinhas, vou medir. E aí eu vejo se eu faço mais carreiras ou não. E aí eu vou passar lá para o outro lado fazendo exatamente isso daqui. 2 pontos altos em cada lateral de carreira. Meus amor, fiz
3 carreiras de um lado, arrematei aqui, emendei na parte de cima, para ficarem os dois lados com a mesma sequência de frente e verso, né, de ponto de frente da carreira e verso, né, para ficar igualzinho. Aí eu fiz exatamente igual, fiz 2 pontos altos em cada carreira, de ponta a ponta, e fiz 3 carreiras também. Então agora a gente vai começar, dessa parte aqui, a gente vai começar os arremates. Como vamos fazer isso? Alongar um pouquinho a laçada, eu prefiro assim, se você quiser você pode fazer uma correntinha para começar, porque nós vamos fazer, uma ou duas, né? Nós vamos começar com pontos baixos. 2 pontos baixos em cada lateral dessas 3 carreiras aqui. A princípio, isso. Aí fazemos mais um ponto baixo aqui. E aí a gente começa a fazer pontos altos no primeiro ponto alto, dessa primeira coluninha, como eu chamo. Essa parte aqui de baixo nós vamos fazer como acabamento lequinhos de pontos altos. Vamos ver quantos vamos usar. 3, 4, 5. Isso é aquele esquema que, como eu falo, você pode ir ajustando ao teu ponto aí, se você precisar de mais ou menos pontos. Tem gente que gosta do lequinho maiorzinho, faz lá para 7, tem gente que prefere fazer com 5. Isso é variável. Eu aqui já estou com 7. Caindo aqui tudo, vamos lá. Aí eu faço um ponto baixo aqui no pontinho alto seguinte, outro ponto baixo e pego o primeiro ponto alto e faço o mesmo número de pontos que eu fiz aqui, no caso são 7. E isso até o final dessa parte aqui de coluninhas, como eu chamo. Meus amores, eu já fiz várias coisas aqui na sequência, mas não se apavorem, porque eu vou explicar tudo. E eu fiz isso exatamente para vocês, para as pessoas que se apegam naquela questão do mas você não gravou tal parte, para verem que não é complicado quando não está gravado e para estimular o pensamento, né, de vocês. Então, vamos lá. Eu fiz aquela sequência das conchinhas, né, ou como você preferir chamar, e aí acabou aqui certinho nessa parte de pontos altos. Se o seu não acabou, não tem problema, gente, dá para, entendeu? Dá para fazer de forma diferente, dá para distribuir, claro que dá. Se ficar difícil para você, você me procura aqui nos comentários ou no Facebook, que eu explico como fazer, né? Se você se enroscar aí. Então, a gente fez do outro lado lá, 2 pontos baixos em cada lateral de carreira, né? E eu repeti aqui, eu encerrei aqui com o ponto baixo, que nem eu fiz lá do outro lado, 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Aqui na quina eu fiz um ponto baixo a mais do que 2 para dar a viradinha, né? Então aqui eu fiz 3 pontos baixos nessa última carreira. E aqui, para passar o cadarço, o que eu fiz? 3 correntinhas, pulei 3 pontos, 2 pontos baixos entre, né, cada ponto alto. E fui fazendo isso até o final. Aí o que aconteceu? Aí aqui, como eu falo para vocês que não tem problema se não der certinho os múltiplos, o que aconteceu? Aqui sobrou um ponto, não teve problema. Eu fiz um ponto baixo, né? Porque se fosse para fazer igual do outro lado, não existiria esse ponto baixo, né? Mas não teve problema, gente. Eu fiz o ponto baixo aqui e aí eu segui a lateral fazendo os 3 pontos baixos na primeira carreira, 2 em cada carreira na sequência, e aqui, por toda essa parte aqui, eu fiz, né, de acabamento, um ponto baixo em cada espaço entre um ponto e outro. Eu prefiro fazer assim. Se você gosta de fazer como a gente pega normalmente pela correntinha, não tem problema, gente. Isso daí é o jeito de cada um gosta de trabalhar, entendeu? O jeito de cada um prefere. E aí o que acontece? Cheguei aqui do outro lado, vou fazer como eu fiz desse lado aqui, né? Então, se aqui acabou sobrando um ponto baixo, né, como eu falei para vocês, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo. E aí eu sigo 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos,
No espaço seguinte, eu faço um ponto baixo, no outro espaço, outro ponto baixo, 3 correntinhas e vou assim até acabar a carreira. E aí eu acabei essa volta aqui. Não é complicado, gente, não é mesmo. Esse top, ele tem vários passinhos, mas ele, na verdade, ele é até bem fácil, né? Então, acabando aqui, o que fica faltando? Depois eu vou fazer, agora já eu vou fazer primeiro o cadarcinho, para já deixar aqui tudo, essa parte finalizada, para vocês verem. E aí começar a manguinha. A manguinha, eu vou fazer uma manguinha de 30 centímetros. Então, como eu vou fazer isso? Eu peguei a fita métrica, medi aqui quantos centímetros, quantos pontos leva 30 centímetros. É como eu fiz, tá? Eu estou explicando para vocês. Depois eu vou dar uma opção de outra forma de fazer. Eu medi, aqui no meu caso, deu 64 pontos. Eu vou fazer 64 correntinhas e começar a minha manguinha. O que acontece? Se você não quiser contar, por que eu contei? Porque depois fica melhor para fazer esse ponto aqui na manguinha, né? Mas se você não quiser contar, também não tem problema, gente. É só fazer correntinha e medir na fita métrica, tá bom? Você pode fazer de qualquer um desses dois jeitos. Ou como nós fizemos aqui no início, né? Que nós fizemos por medida. Ou por pontos. Então, estou fazendo aqui na sequência sem cortar, para vocês verem. 1, 2, 3, olha lá, viu? Deu certinho. Se os dois lados têm o mesmo número de pontos, dá certinho, né? Então é isso, meus amores. Essa parte toda aqui, acabamos. Agora começar a fazer o cadarcinho, que eu já vou fazer aqui na sequência. Aproveitar o mesmo fio duplo que eu estou usando e fazer assim só. Eu já volto para mostrar para vocês a manguinha, o início da manguinha. Então, seus lindos, vamos na sequência aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês como eu guardo fio. Eu vou enrolando assim. Não existe um jeito certo de fazer isso, tá, gente? Cada um faz de um jeito e não tem nenhum problema nisso. Aí depois eu vou puxando aqui por trás. E depois dou um pinguinho de cola, que eu não vou dar agora, para não ter perigo de sujar o cadarço com cola. Apesar de eu botar só um pinguinho. Mas, na verdade, eu vou botar assim, gente. Porque aí depois fala assim, ah, mas você não botou, como é que é? Então, vamos mostrar tudo. Olha lá, só um pinguinho assim, já foi, já prende. Aí, daqui a pouquinho, já posso cortar isso daqui, que já colou, não vai soltar. E aí você olha pelo lado, assim, direito, olha lá, não tem nada aqui, né? Então fica tudo certinho aqui. Cortamos, rentinho e pronto. Aí vamos colocar o cadarço. Já fiz aqui um cadarção, não medi, gente, foi mal isso daí. Mas assim, como eu sou exagerada, eu imagino que isso daqui tenha, sei lá, 1 metro. Será que vai ser suficiente? Não sei. Vamos ver. Vamos começar a colocar aqui e nós vamos ver isso juntos. Então, vamos lá. Cato a primeira correntinha que tá aqui. É isso? É isso. E começo a puxar. Puxo para um lado. Nem precisa de agulha, né, gente? Olha lá. Dá para ser assim. E puxo para o outro. Aí, aqui, eu faço... meço a metade, né? Puxo os dois lados para ficar aqui certinho na metade e vou cruzando, que nem cadarço de tênis. Não tem mistério algum. Só isso aqui. Então, eu já fiz as minhas correntinhas para começar a manguinha, como eu tinha dito para vocês, né? Aqui no meu caso, eu fiz 64 correntinhas. Já tá pronta. Enfim, meus amores, aqui já deu para vocês terem ideia de como é, né? Vamos começar a trabalhar, senão o vídeo vai ficando... Começar a trabalhar aqui na manguinha, senão o vídeo vai ficando muito longo. Então, aqui estão as minhas correntinhas. Lembrando, né, que aí você vai precisar da medida do braço. Ou, se você não tiver a medida do braço, é legal fazer bem larguinho isso daqui, para não ter problema. É melhor ser larguinho, né?
e ficar sobrando do que não caber ou ficar apertado. Se ficar sobrando, depois a pessoa pode pôr um elástico, pode fazer alguma coisa assim. Aí a gente fecha o início no final, fechar aqui que tá passando um carro, barulhentão. Pronto, passou o carro, aproveitei e terminei de enfiar aqui todo o cadarço. E aí aquele negócio que eu falo para vocês, né, para acabar com esse fiapinho aqui, a gente dá um nozinho e corta. Se você quiser, você pode botar uma conta aqui, alguma coisa assim. Tem na net uns vídeos que botam até tipo um pompom pingente, né? Gente, eu não botei porque eu não gosto não, sinceramente. Aquele lance, né, questão de gosto. Então tá pronto aqui. Eu já fechei, né, onde eu tava quando passou o carro. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. E aí eu vou começar a fazer carreiras de ponto alto apenas. Um ponto alto para cada correntinha aqui da base. Creio que eu vou fazer umas 3 carreiras, não sei. Já volto e mostro para vocês quantas carreiras eu fiz. Seus lindos, eu fiz 3 carreiras de pontos altos e 2 desse ponto abertinho. Aí eu vou alongar a laçada aqui da final da carreira, vou fazer um ponto baixo aqui. Esse é meu jeito de fazer, tá legal? Se você quiser fazer de outra forma, não tá errado, gente, tá bom? Então vamos lá, aí fazer o mesmo número de pontos que eu fiz, que você fez, né? Eu no caso fiz 7. O mesmo número de pontos que eu fiz nesses lequinhos, eu vou fazer, mas aqui eu vou fazer nessa correntinha. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, lembrando, não briguem comigo, só lembrei agora. Foi mal, gente. Mas é o seguinte, é só uma observação, é mais uma observação e um comentário. Vocês devem ter observado, né, que aqui deu uma diminuição. Por quê? Porque no meu ponto, a minha laçada, quando eu faço com agulha larga, seja o fio proporcional ou não à agulha, as minhas correntinhas têm mais tensão do que os meus pontos. Isso é no meu ponto, ok? Então, o que acontece? Eu não fiz diminuição daqui para cá, mas só com o meu ponto já deu essa diminuída que eu achei bem conveniente, então eu deixei, tá bom? Mas o que acontece? Aqui na manguinha não fica legal se essa parte ficar menor do que a outra, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz as correntinhas aqui bem larguinhas. Eu fiz o ponto das correntinhas bem frouxo. Se vocês observarem, olha lá. Não tá, até, mesmo assim ainda tá um cabelésimo menor, né? Mas aí não tá de uma forma grave. Mas se eu tivesse feito com a tensão normal do meu ponto, daria uma diminuída sim, e aí não é legal, né? Só isso que eu queria comentar. Então aqui eu vou fazendo esses lequezinhos. E tá pronta a minha primeira manguinha, só faltando os acabamentos dessa manguinha. Pronto. Estão feitas as 2 manguinhas, que eu fiz exatamente iguais, né? Claro, gente, claro que sim. Eu já expliquei para vocês, né? Foram 3 carreiras de ponto alto, 2 dessa de abertinho. O lequinho eu fiz que nem o da parte do tronco, só que no meio da correntinha. E aqui, gente, chega uma hora que é o seguinte, isso daqui, cada um vai resolver como fazer, é pessoal. Por quê? Porque tem gente que prefere deixar as manguinhas soltas e colocar, né, as 3 peças separadas, a parte do tronco e cada manguinha em separado. Tem gente que reclama que a manga fica caindo se você não prender. Aí tem gente que reclama que o crochê se você não colocar um elástico aqui, é duro, né? Quer dizer, então isso daqui é pessoal, você colocar ou não esse fiapo aqui para prender. O que acontece? Você pode, se você for colocar, eu prendo aqui na manguinha primeiro, eu fiz uma correntinha de pouco menos de 10 centímetros, e aqui o que eu fiz? Eu dei tipo uma laçadinha só, eu não arrematei no crochê, para que se a pessoa quando for usar achar que está ruim, quiser trocar por alguma outra coisa, fica fácil a pessoa tirar sem estragar a peça. Então, seus lindos, estamos acabando a peça toda.
Eu já volto para falar para vocês as medidas e algumas considerações. Então, meus amores, resumindo toda a peça. Esse é um top que eu fiz com 2 fios de ane e agulha número 3. Até conferir aqui, foi a 3 mesmo. Você pode fazer com fio que você quiser, com a agulha que você quiser, e ela é muito fácil de você converter para o tamanho que você quiser. Ela é legal que você faça um pouquinho menor do que o tamanho da pessoa que for usar, pouca coisa aqui na parte do tronco, né? Porque o crochê já cede um pouco e tal. As mangas é ao contrário. As mangas já é legal que você faça um pouquinho mais larga, pouca coisa. Mais larga do que o braço da pessoa que for usar. Essa peça é ideal você fazer por medida, até por causa dessa questão de tamanho de braço. Mas dá para você fazer para pronta entrega? Claro que dá, gente. Esse final de ano a gente sempre tem que dar jeito, né? Porque, né, quem trabalha com pronta entrega sempre dá. Mas o que acontece? A pessoa pode querer aqui mais ou menos apertado. Então, uma solução para isso é você ter várias peças para não perder a venda, né? Para alguém que goste e que queira, você fazer assim várias peças em cores diferentes, pelo menos 2, né? Com um pouquinho de diferença de tamanho e cores diferentes, que aí qualquer coisa, se você bobear, você consegue até, se você, né, conseguir ter um jogo de cintura legal, você até consegue vender 2 em vez de vender uma só, né? Para a mesma pessoa, mesmo sendo tamanho um pouquinho diferente. Enfim, gente, é isso. É como eu falei, é legal trabalhar com tamanho, né? Isso é uma peça preferencialmente personalizada. Aqui no caso eu fiz com 15 centímetros a parte que tampa o busto. Ela foi feita uns 10 centímetros, mais ou menos, menor do que o tamanho da pessoa que vai usar. O braço está um pouquinho mais largo e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aquele esquema de sempre, que se ficou alguma dúvida de conversão, de alguma coisa, é só me procurar aqui nos comentários, ou então no Facebook Nó Chique. Ou então até no Instagram também, que eu estou me esforçando para olhar lá, porque eu falo para não me procurar lá, porque lá eu demoro para entrar, para olhar os bate-papos, mas eu tenho me esforçado para entrar lá, gente. Que eu esqueço. Então é isso. Um beijo, seus lindos, e até o próximo